Graças a Deus, meus irmãos. Amém. E vamos compartilhar também a palavra do Senhor. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2 e no verso 29. Efésios, capítulo 2 e verso 19. Quem achou, falou assim, uma Bíblia. Quem não achou, vai no telão, né? Que tá mais fácil. Amém, meus irmãos? Efésios, capítulo 2 e verso 29. Diz assim o texto: Porquanto vocês já não são estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, obrigado, Senhor. Nosso coração se enche de gratidão, porque estamos reunidos como igreja do Senhor, diante da Tua palavra que está posta. Homens do Senhor, Pai, morreram para que a gente pudesse receber hoje o que nós temos em mãos. Então nós pedimos em nome de Jesus que a gente possa acolher no nosso coração aquilo que vem do Senhor por meio da Tua palavra. Que a gente possa acolher no nosso coração aquilo que o Senhor está nos revelando por meio da Sua Escritura, Pai. Conceda-nos também o discernimento espiritual para discernirmos a Tua voz nessa noite e lançar fora tudo aquilo que é humano e que permaneça no nosso coração aquilo que realmente vem do Senhor. E que a gente também pratique, a fim de que o Senhor seja visto e glorificado por meio da nossa maneira também de se viver, ó Pai. Te damos graça por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos na série de mensagens sobre discipulado. Essa não só é uma série de mensagens aqui da nossa igreja, mas essa é também o nosso tema para o ano. O ano nosso de 2026 aqui na PIBEG é que é o ano do discipulado. É o ano em que Deus está nos desafiando a fazer discipulado de maneira intencional. Eu sempre brinco com alguns aqui que o discipulado acontece na nossa igreja de maneira natural. Mas o Senhor está nos desafiando a fazer isso de maneira intencional. E nessa intencionalidade, deixa eu abrir um parênteses aqui para te fazer uma pergunta, né? Quem se já convidou para sua casa para assistir o jogo da Copa e falar de Jesus para ele? Então a gente tem a oportunidade de manifestar o reino de Deus de maneira intencional. E como é belo isso, você ir até o outro com a intenção de revelar o reino de Deus. E discipulado se faz nos relacionamentos. Não dá para dizer que um é discípulo do outro se não há um relacionamento. Discipulado envolve caminhar juntos, desenvolver relações, círculos de afeto. Não dá para dizer que um é discípulo do outro se não há um relacionamento íntimo e profundo. E assim era que Jesus fazia o discipulado com os seus discípulos, caminhava junto, vida na vida do outro, caminhando junto. E o tema da mensagem de hoje é: discipulado se faz por meio de relacionamentos intencionais. Intencionais e responsáveis. Quando nós falamos, por exemplo, de igreja, a gente sempre tem a ideia de que igreja é o lugar que a gente vai. Eu vou à igreja. Mas está indo para onde? No domingo a gente fala assim, eu vou à igreja.
Mas o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo vai dizer no verso 19, que nós somos membros da família de Deus. No verso 20, ele vai dizer que juntos nós somos a casa de Deus. E no verso 21 ele vai dizer que firmemente unidos nós seremos a habitação de Deus. Então percebe que o que o apóstolo Paulo está dizendo é que igreja não é o lugar que nós vamos. Igreja é a reunião dos discípulos de Jesus. Igreja é a reunião daqueles que se reúnem em nome de Jesus. Portanto, a nossa reunião ela não é composta por pessoas que frequentam este lugar. A nossa reunião é um ajuntamento de pessoas que conhecem a Jesus e estão sendo discipuladas todos os dias pelo próprio Jesus Cristo. Porque quando nós entendemos que a igreja é o lugar que a gente vai, a gente cai num sério problema. Porque geralmente a gente frequenta, por exemplo, o shopping, a gente frequenta o cabeleireiro. Eu tô precisando, né? Meu cabelo tá grande. A gente frequenta o cinema, mas igreja a gente não frequenta. Igreja a gente faz parte, a gente participa. A gente faz parte. A gente não é frequentador de igreja. A gente não é aqueles que consomem a igreja. Nós somos aqueles que fazem parte da igreja. Quando a gente desenvolve com a igreja uma relação de frequentação, de frequentar, nem sei se frequentação existe nessa palavra, mas quando a gente frequenta a igreja, a gente desenvolve com a igreja uma relação de consumo. Como se eu não fosse responsável por tudo que acontece aqui. E aí eu venho para o culto e eu falo assim, o violão do menino que tocou o violão hoje estava desafinado. O microfone que o Jevinho falou que comprou está falhando. Ou a pregação hoje não foi boa. A gente começa a avaliar a igreja pelo produto. A gente começa a dizer assim, olha, hoje não foi bom, hoje não foi legal. Mas quando a gente faz parte, a gente entende que nós participamos, nós somos responsáveis por tudo que acontece aqui. Porque tudo o que acontece aqui é discipulado. E nós somos responsáveis. Este corpo aqui não tem um cabeça. O pastor não é o cabeça dessa igreja. Eu não sou o líder espiritual dessa igreja. Eu não sou a liderança espiritual dessa igreja. A liderança espiritual dessa igreja chama-se Jesus Cristo. O cabeça dessa igreja chama-se Jesus Cristo. E debaixo do cabeça todos nós somos corpo e nós estamos aqui para servir uns aos outros. Você está aqui para servir uns aos outros. E todos nós, inclusive esse que vos fala, está debaixo da autoridade máxima do cabeça, que é Jesus Cristo. Eu não sou dono dessa igreja aqui. Inclusive no final do ano tem assembleia, vocês podem me destituir. A igreja tem esse poder. Porque o Senhor dessa igreja é Jesus Cristo. Ele é o dono dessa igreja. Ele é o Senhor dessa igreja. Mas nós somos responsáveis enquanto discípulos de Jesus por tudo que acontece neste lugar. Pastor, eu fui na igreja e não me deram um abraço. Adivinha quem tem que sair por aí dando abraço em todo mundo? Distribuindo abraço aí. Adivinha? Você. Pastor, eu fui na igreja e não me ligaram no dia seguinte. Adivinha quem é que tem que ligar? Você. Nós, enquanto discípulos de Jesus, somos responsáveis. É claro que existe um momento em que nós estamos precisando de um abraço. Existem momentos que nós estamos precisando de um consolo, de um conforto, de uma ajuda, de um cuidado. Mas nós viemos aqui para servir uns aos outros. Eu não venho aqui para ser abraçado, eu venho aqui para abraçar. Eu não venho aqui para ser acolhido, eu venho aqui para acolher. Porque eu sou responsável pelo que acontece aqui. Imagine se eu falo assim, eu chego para as contas da minha casa e falo assim, não vou pagar não, deixa pra lá.
problema é dos outros. Não, a casa é minha. Então, quando eu venho para a igreja, eu vejo uma dificuldade, não dá para eu falar assim, problema do pastor, problema do diácono. Não, é o líder de homens. São os líderes de casais que agora nós temos, glória a Deus por isso. São o líder dos jovens. Não, meus irmãos, nós somos responsáveis. Essa casa é nossa. Essa casa é nossa. Então, se nós temos dificuldades, nós precisamos nos levantar e desenvolver responsabilidade. Somos responsáveis uns pelos outros. Porque isso daqui não é um lugar que a gente frequenta. É um lugar que a gente pertence. Nós pertencemos. Nós somos uma família. Quando a gente fala que nós somos, a gente coloca lá no grupo do WhatsApp, né? Bom dia, família. Eu gosto demais disso. Bom dia, família. A gente não está intitulando, fazendo isso por romantismo. Não. É porque eu creio que realmente nós somos uma família. Gilberto e a Valéria chegaram há menos de um ano aqui na nossa igreja. Aí ontem eles levaram meus meninos e a gente foi buscar lá, já era de noite, não foi? A gente desenvolve relacionamentos como família. Porque nós somos uma família. A igreja deve ser uma família. E se você não se sente família neste lugar, conversa com alguém. Conversa com alguns dos diáconos, conversa comigo. Conversa com o seu líder de departamento. Porque nós devemos ser uma família. Estamos aqui para isso. Para sermos o ajuntamento dos discípulos de Jesus. E ser discípulo de Jesus, e o que custou para que nós estivéssemos aqui hoje, no dia de domingo, reunidos em nome de Jesus, não é algo banal. Quando nós falamos que nós vamos nos reunir na igreja, não é algo banal. Não é algo simples. E é por isso que às vezes me entristece quando alguém fala assim, pastor, hoje eu não estou tão afim de ir para a igreja, eu vou ficar em casa. Não porque a gente é legalista e diz assim, você tem que ir para o culto. Não. Me entristece porque o que custou para Deus fazer de nós corpo de Cristo aqui na terra? O que foi necessário para que a gente fosse igreja de Jesus na terra? O que foi necessário para você ser um discípulo de Jesus aqui nessa terra? Custou muito caro. Deus se colocou numa cruz para fazer de nós corpo dele, corpo do seu filho Jesus. Acompanhe comigo aí no verso 13. Efésios capítulo 2 e verso 13. Efésios capítulo 2 e verso 13. Agora, porém, estão em Cristo. Está falando de quem, meus irmãos? De nós. Agora nós estamos em Cristo. Mas antigamente, aonde que nós estávamos? Distante. Nós estávamos longe de Deus. Mas agora fomos trazidos para perto. Por meio do que, meus irmãos? Por meio do sangue de Jesus Cristo. Nós que estávamos distantes, fomos aproximados. O abismo que havia entre nós e Deus foi cancelado por meio do sangue de Jesus Cristo. Quando o homem peca contra Deus, o homem abre um abismo intransponível. Seria impossível o homem chegar-se a Deus. Quem rompe esse abismo, quem desfaz esse abismo é Jesus Cristo, por meio do seu próprio sangue. Olha o que diz o verso 16 também, no mesmo capítulo. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles.
por meio da morte na cruz, Jesus nos fez um corpo. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4 que a igreja de Jesus é corpo. O que custou, meus irmãos, para a gente ser igreja de Jesus hoje? Custou a morte na cruz do Calvário. Então estar aqui hoje custou caro. E é um privilégio para nós. Juntos, como ele diz aí no verso 21, nós somos templo do Senhor. Eu gosto muito de Mateus capítulo 18, verso 20, quando Jesus vai dizer assim: aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou presente. A beleza desse texto não são os 2 ou os 3. A beleza desse texto é a presença de Jesus. Na sua casa, quando você está à mesa e um pega na mão do outro para fazer aquela oração, agradecendo pelo alimento, Jesus está presente. Então a beleza não é estar à mesa, a beleza é saber que a presença de Jesus estará conosco. Que a presença de Jesus nos acompanhará. A igreja de Jesus é o povo que vive junto. A igreja de Jesus é o povo que anda junto. A igreja de Jesus é o povo que vive em comunidade. A igreja de Jesus é o povo que abraça e que é abraçado. Portanto, nós não somos uma organização. A igreja de Jesus é um organismo vivo. A igreja de Jesus é um organismo vivo. E nessa esteira de saber que a igreja de Jesus é um organismo vivo, nós rejeitamos qualquer organização que se apresenta como caminho para se chegar a Deus. Qualquer organização, qualquer instituição se apresente como caminho para chegar a Deus, nós rejeitamos. Se um dia você ouvir neste lugar que para se chegar a Deus você tem que estar aqui, eu ia te falar para você não vir mais aqui. Porque o que nos permite chegar aonde Deus está, o que nos permite viver na presença de Deus, é aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Por isso que ele mesmo, em João, no capítulo 14, quando ele diz assim: eu vou para um lugar que vocês não podem me seguir, vocês não conseguem ir comigo. E Filipe vai dizer: Senhor, para onde que o Senhor vai? Para onde que o Senhor vai? A gente quer te seguir, a gente quer ir. E aí Jesus vai dizer: olha, vocês não conseguem me acompanhar, mas deixa eu te dizer uma coisa para vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando nós falamos que nós somos a igreja, corpo de Cristo, a gente não está dizendo que essa igreja aqui é o caminho para se chegar a Deus. A gente está dizendo que nós testificamos sobre aquele que abriu o caminho para se chegar a Deus. O apóstolo João Batista, quando vê Jesus, ele disse assim: eu não sou a luz, mas eu vim para dar testemunho da luz. Nós, enquanto igreja, nós não somos a luz, mas nós fomos chamados para dar testemunho da luz. Você quer ir além? Você não é bom. Eu não sou bom. Mas nós estamos aqui para dar testemunho da bondade de Deus. Eu não sou santo por natureza. Você não é santo por natureza. Mas nós estamos aqui para dar testemunho daquele que é santo. Nós estamos aqui para dar testemunho daquele que pode nos santificar por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Então nós não somos por natureza. O que nós somos então? Nós somos testemunhas daquilo que o nosso Senhor é por natureza. Quem é luz que pode nos salvar? Jesus Cristo. Quem é bom de fato que pode derramar sua bondade sobre nós? Jesus Cristo. Quem é santo de fato que pode nos santificar?
Jesus Cristo. Então nós somos essa igreja que deve sempre testemunhar aquilo que o nosso Deus é. A igreja é a reunião de pessoas também que são imperfeitas. E é bom que a gente saiba disso. Não há perfeição na igreja. Então, quando nós nos reunimos em corpo de Cristo ou como igreja do Senhor, não há perfeição. Porque eu não sei você, mas eu luto diariamente para vencer os meus pecados. Eu luto diariamente para ser quem eu não sou mais, quem eu não gostaria mais de ser. Lutero, ele tem uma frase sensacional. Lutero dizia assim: eu não sou o cristão que deveria ser, mas hoje eu já não sou quem eu era. E essa é a nossa luta diária. Nós ainda não somos quem nós deveríamos ser, mas nós já não somos quem nós éramos. Então a igreja é a reunião de pessoas que são imperfeitas. Meu irmão, qual que é a mensagem central do Evangelho? Que Jesus morreu por pecadores. Essa não é a mensagem central do Evangelho? Como é que a gente vai se reunir com pecadores e achar que tudo vai ser perfeito? Esse pastor aqui que está falando com você não presta, viu? Não confia, não. Eu estou trocando de carro. E eu fui fazer os trâmites lá para trocar de carro. E aí o rapaz falou assim: você tem um histórico bom, porque aprovou aqui para você com uma taxa muito boa. E aí ele falou assim: geralmente aprovam assim quando a pessoa é um bom pagador. Aí ele falou assim: acho que você não é cristão. Você acredita nisso? Quase que eu falo: não só sou, como eu sou pastor ainda. Mas eu acho que nem financiar o carro ele ia querer depois disso, né? Se eu falar, eu falei para ele: vou ficar quieto, não vou falar nada, né? Porque se eu falar, estraga o negócio. Olha o testemunho que a gente está dando, né? Então, às vezes a gente se decepciona porque a gente espera a perfeição do outro. A gente espera a perfeição do pastor, da pastora, dos diáconos, do meu líder de departamento, do meu amigo, do irmão que está aqui comigo. Mas só há um perfeito na igreja. E que completa todas as coisas. Ou seja, se você sentir falta de alguma coisa, se você estiver desapontado em alguma coisa, existe alguém que é perfeito, que completa tudo em todos. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar para nós. Existe alguém que é perfeito, que completa tudo em todos. Está aí em Efésios, no capítulo 1, e no verso 23. Efésios capítulo 1 e verso 23. Diz assim: a igreja é seu corpo. E nós falamos aqui, a igreja ela é perfeita? Não, a igreja não é perfeita. Mas a igreja que é corpo de Cristo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em todas as partes. A igreja não é perfeita, mas ela é completada por quem? Por Cristo. Naquilo que a igreja é imperfeita, quem é que completa? Jesus Cristo. Naquilo que a igreja é imperfeita, quem vai completar? Jesus Cristo. A ideia de perfeição na Bíblia é diferente da nossa ideia de perfeição. Por exemplo, quando você pensa em algo que é perfeito, o que você imagina? É algo que não tem nenhum defeito. Então, por exemplo, você pega esse celular, se eu falar para você assim, esse celular é perfeito, você imagina que esse celular não pode ter nenhum defeito. Mas essa não é a ideia bíblica de perfeição. Por isso que eu falo que a gente tem uma ideia equivocada de perfeição. A ideia de perfeição na Bíblia é algo que está por inteiro, é algo que está por completo, é algo que está completado.
Por isso que a Bíblia diz que nós vamos nos aperfeiçoando até chegar à perfeição, até estar completo, até estar pronto, preparado, apto. Então, quando nós falamos da perfeição da igreja, nós estamos falando das nossas qualidades, mas nós estamos falando dos nossos defeitos que são completados por Jesus Cristo. Naquilo que nós somos deficientes, quem é que vai completar? Jesus Cristo. Para que a gente não sinta falta de nada. Então a perfeição que há na igreja é Jesus Cristo. Ele é o que é o perfeito. Eu faço duras críticas à igreja, mas não por falta de amor, justamente porque eu amo a igreja de Jesus. Eu sempre falo dos defeitos que a igreja tem. Mas sabe de uma coisa? A igreja continua sendo amada por Jesus. Não porque ela é perfeita, mas porque Jesus deu a vida por ela. Lá em Laodiceia, em Apocalipse, no capítulo 3, conta a história de uma igreja que ela se achava rica. Vê se existe semelhança com as igrejas de hoje. O templo da igreja de Laodiceia era formosa. Era uma igreja rica. E aí Jesus diz para essa igreja: vocês acham que são ricos? Mal sabem. São miseráveis, pobres, cegos e nus. E Jesus vai dar uma advertência muito séria. Jesus vai dizer para aquela igreja: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. A igreja de Laodiceia era uma igreja que Jesus estava pro lado de fora. Se você abrir a porta, eu entro. Mas no começo da carta ele diz: ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Jesus chama essa igreja, cheia de problemas, de igreja. Então a igreja, ela não é perfeita, mas ela é completada em Cristo Jesus. Porque mesmo não sendo perfeita, ela continua sendo amada. Aquilo que você experimenta na sua individualidade, porque você sabe que você não é perfeito, mas ainda assim Deus te ama. Dessa mesma maneira nós experimentamos na coletividade. Se eu, enquanto indivíduo, sei que sou imperfeito e ainda assim Deus me ama, eu sei que nós, enquanto corpo, seremos imperfeitos, mas ainda assim Deus nos ama. E Ele continuará nos amando. Porque nunca dependeu de nós o amor dele. Essa é a diferença do amor de Deus para o nosso amor. Às vezes, se a Neide faz uma irritação para mim, aí eu já penso mais ou menos de como eu estou amando ela. Eu falo: acho que... Mas Deus não é assim, impressionante. Mesmo com as nossas falhas, e é por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 5:5, vai dizer que o amor de Deus nos constrange. E de fato nós somos constrangidos. Porque o amor de Deus é derramado abundantemente nos nossos corações. Esperar a perfeição dos discípulos de Jesus é não compreender o Evangelho. Porque todos nós que estamos aqui somos gente quebrada, gente com desvio de caráter, gente confusa, gente orgulhosa, gente em processos de transformação. Mas todos nós estamos lutando para serem transformados por Jesus. Eu sei da minha luta e você sabe da sua. Todos nós estamos num processo de sermos transformados diariamente por Jesus. Nós estamos sendo discipulados por Jesus todos os dias. E só Ele para fazer a igreja dar certo, né? Porque reunir toda essa gente, só Ele poderia fazer dar certo. A gente pode ter críticas à igreja, mas nós concordamos em uma coisa: todos nós aqui precisamos ser transformados, sim ou não? Todos nós temos críticas a fazer.
Mas todos nós também precisamos ser transformados, continuar sendo transformados por nosso Senhor Jesus e pela mensagem do Evangelho. E se algum dia, daqui desse púlpito, ou dos relacionamentos pessoais que você tem aqui, você ouviu uma mensagem que não seja o Evangelho, discipule pessoas. Há duas semanas atrás chegou até mim uma pessoa e disse assim: eu ouvi tal coisa de tal pessoa. E eu e a pastora, nós sentamos junto com essas duas pessoas e falamos para elas: vocês não entenderam o Evangelho. A nossa igreja não é essa. E eu quero deixar uma coisa muito clara: nós cremos no Evangelho da graça, meus irmãos. E o que isso significa? Que não foram os meus méritos enquanto pastor, não foram os seus méritos que fizeram com que Jesus nos amasse. Não foram as minhas qualidades que atraíram o favor de Deus. Eu não fiz nenhum movimento em direção a Deus sem que antes Ele tivesse feito em meu favor. Portanto, se todos nós estamos aqui, nós cremos nesse Evangelho da graça. Eu não posso apontar o erro do meu irmão sem antes entender que Jesus morreu conhecendo as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos enfrentamentos. Todos nós estamos em processo de transformação. E nós estamos aqui para exortar uns aos outros. Quando a gente fala de exortar, a primeira coisa que a gente pensa é puxão de orelha, né? É chibatada. Não. A palavra exortação é dar ânimo. Nós estamos aqui para animar uns aos outros. Então, quando alguém confessar para você um pecado, uma luta que ele tem, a nossa resposta não deve ser assim: eu acho que você não tem Jesus. Porque foi isso que nós ouvimos. Eu acho que você não tem Jesus. Quando alguém chegar para você e confessar a dor que ela tem, o sofrimento que ela tem, a luta que ela tem contra o pecado, sabe o que é tempo? É tempo de abraçar e falar: meu irmão, vamos caminhar junto. Vamos ser transformados. Há poder em Jesus Cristo para transformar as nossas vidas. Ele continua te amando, independente dos seus erros, das suas falhas. Ele já sabia que você erraria e subiu na cruz do Calvário e entregou a vida dele, mesmo sabendo dos seus defeitos e das suas dificuldades. Ele te ama desesperadamente. Olha o que nós falamos aqui. Foi o sangue dele derramado. Foi a morte dele na cruz. E ele te ama. Não há mais separação entre você e Deus. O teu pecado não é mais capaz de te roubar das mãos do Senhor. Jesus vai dizer: aquele que o Pai me enviou, vem a mim, e de maneira nenhuma eu lançarei fora. Se você crê em Cristo Jesus, você está nas mãos de Deus e ninguém te arrebata de lá, nem o seu pecado. Se você ama o Senhor, se você deseja ardentemente pela presença dEle, se você crê nele, nada te arrebata das mãos dEle. O mundo não vai te roubar dEle. Você é um filho amado do Senhor. Você é uma filha amada do Senhor. Ele te ama. Ah, pastor, mas eu pequei, agora estou distante do Senhor. Aprende uma coisa. Se toda vez que você pecar, você for para longe do Senhor, nunca você vai estar perto. Se toda vez que você pecar, você ir para longe do Senhor, você nunca vai estar perto. Sabe por quê? Porque quando você tiver a consciência do seu pecado, você vai falar assim: não quero orar porque eu estou em pecado. E quando você achar que está bom para orar, você está mentindo para si mesmo, está em pecado também e está longe de Deus. Quem é que pode dizer com orgulho assim: ó, eu estou bom bastante para orar e para me relacionar com Deus e sentar à mesa de Deus e Deus me ouvir? Você tem essa capacidade de bater no peito e falar assim: Deus, me recebe aí porque eu sou bom? Você tem essa capacidade? Você tem essa coragem de falar para Deus? Deus, acolhe minha oração aí, porque olha, eu sou um menino bom demais. Nossa, se soubesse o quão bom eu sou. Não. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim: quando eu estou fraco,
Na verdade, é aí que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, quando você sentir que está em pecado, sabe o que você tem que fazer? Se aproximar dele. Aonde que está a cura para o seu pecado? Está em Cristo. E se você continuar correndo dele, você vai continuar doente. Se a cura, se a minha luta só pode ser vencida em Cristo, então eu vou correr para lá. Eu vou cair em si. Lembra do filho pródigo? Pegou metade da herança do pai, foi para uma terra distante, consumiu tudo que tinha, vivendo dissolutamente. Quando acabou o dinheiro, a Bíblia fala, e olha como que a Bíblia é fantástica, porque a Bíblia fala que quando acabou o dinheiro, o que acabou junto? Os amigos. Então a Bíblia está dizendo, enquanto tinha dinheiro, tinha amigo. Quando acabou o dinheiro, acabou também os amigos. E aí o filho pródigo foi trabalhar numa fazenda, dando comida para os porcos. E a Bíblia diz que no seu íntimo, ele desejou comer as bolotas que os porcos comiam. E a Bíblia vai dizer que, caindo em si, ele se lembrou: os empregados do meu pai têm fartura, e eu aqui passando fome. Eu vou me levantar e eu vou ir até onde meu pai está. E a Bíblia diz que quando ele chega no meio do caminho, o pai já o aguardava. O pai o avista de longe. E ele nem precisa terminar o percurso, porque é o pai que corre para o abraçá-lo. Então, quando você cair em si e enxergar o seu pecado, a sua dor, a sua dificuldade, se levante e corra para o Pai. Não corra dele, corra para isso.